Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de aula de ciências. Opa, mas tia, não é ciências? Sim, não. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa. E por que não vamos estudar ciências? Porque nós já fechamos o livro de ciências, né? Nós já fechamos, nós já fizemos algumas revisões, tá? A tia Vanessa vai voltar a revisar ciências, só que hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa, nós vamos estudar português. Então, abra o seu livro lá na página 65, coloque, por favor, a data de hoje, 8/7, 8 de julho. E hoje nós vamos estudar língua portuguesa. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero que você assista um filme comigo. Vamos lá? O Sinaleiro. Muitas pessoas trabalham em uma ferrovia. Todos têm trabalhos diferentes a fazer e todos trabalham juntos como uma equipe para manter a ferrovia em funcionamento e segura para quem viaja e trabalha nela. O sinaleiro tem um trabalho muito importante. Ele está no comando dos sinais ferroviários e os controla através de uma guarita. Os sinais ficam na lateral das vias, em postes altos. Assim, os maquinistas podem vê-los. Os sinais indicam quando as locomotivas devem parar e quando podem prosseguir. Se uma locomotiva deve deixar que outra locomotiva passe, o sinaleiro aciona uma de suas alavancas. Ele tem muitas e muitas alavancas. A alavanca muda o sinal e ele fica vermelho. Isso informa ao condutor que deve parar a locomotiva. Quando a locomotiva pode prosseguir em segurança, o sinaleiro aciona o sinal verde. Agora, a locomotiva pode avançar em segurança. Os condutores estão sempre atentos aos sinais ferroviários. A guarita fica em um local alto para que o sinaleiro possa ver as locomotivas indo e vindo. Em uma ferrovia movimentada como esta, há muitas locomotivas puxando muitos trens. E há muitos e muitos sinais. É importante que as locomotivas passem umas às outras em segurança, assim todas chegam ao seu destino a tempo. O sinaleiro é muito ocupado, mudando os sinais para verde e vermelho, informando às locomotivas o que fazer. O sinaleiro tem um trabalho muito importante na ferrovia. Agora que nós já assistimos ao vídeo, agora eu vou contar a história do sinaleiro para você, tá? O Sinaleiro, parte 1. Ei, escuta, você aí! Quando ouviu a minha voz, o sinaleiro virou a cabeça num gesto rápido, assustado, mas não para olhar para onde eu estava, e sim para o túnel. Ei, escuta, você aí! Repeti. Desta vez, ele olhou para cima e me viu. Ficou me olhando fixamente, sem se afastar da guarita.
Como eu posso chegar até onde você está? Tocou o boné nervosamente e, com a bandeirinha, apontou para um local a uns 200 metros à minha direita. De fato, havia um caminho que descia em zigue-zague até os trilhos. Eu já estava quase lá embaixo, quando voltei a prestar atenção na figura do sinaleiro, que agora me esperava em pé entre os trilhos. Até mesmo de longe dava para ver, pela postura de seu corpo, com a mão no queixo e com a cara de espanto, que ele estava angustiado com a minha chegada. Quando me aproximei dele, quase podendo tocá-lo, ele deu um passo para trás e levantou a mão. Ele me contou que o seu trabalho exigia, acima de tudo, muita atenção e que passava longas horas em seu posto, um local extremamente triste e solitário. Mas ele já estava acostumado e havia aprendido a deixar o tempo passar. Depois, ele me convidou para entrar na guarita. Perto de uma escrivaninha, ele tinha um livro de registros, um telégrafo e uma campainha. Aparentemente, na juventude tinha sido estudante de filosofia, embora, por razões que não importavam mais, havia acabado por dedicar sua vida à ferrovia. Durante a conversa, só parou de falar para se levantar por 2 vezes. Saía da cabine, olhava a luz vermelha próxima do túnel e voltava com a mesma expressão de susto com que havia me recebido. Fiquei intrigado com a feição de medo que ele demonstrava e como esfregava as mãos nervosamente o tempo todo. Eu quis saber mais. Você parece um homem satisfeito consigo mesmo. Menti para ver se me falava algo mais sobre ele. Eu era sim, mas ultimamente ando muito preocupado. Preocupado? Se aqui mal acontece alguma coisa, não? Bom, é uma longa história, disse sussurrando. Se quiser, venha me visitar outro dia, e aí teremos bastante tempo para falar sobre isso. Mas, principalmente, acrescentou, não me chame quando chegar, não grite novamente. Ei, escuta, você aí! E, aliás, por que usou exatamente essas palavras? É porque, não sei, saiu assim, acho, respondi. Por fim, ficamos de nos ver na noite seguinte. Então, turminha, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, tá? Prestem muita atenção aqui. O sinaleiro é uma denominação, tá? De funcionários das antigas estações de trem, tá? Que anunciava a chegada e a partida das composições. A cada movimento delas, eles davam um sinal. Geralmente, esse sinal, ele era sonoro, tá? Era um som. De seus movimentos de aproximação ou afastamento, tá? Daí a profissão ganhar o nome de sinaleiro, tá? Então, sinaleiro era uma profissão, tá? Era uma profissão muito antiga. E o que o sinaleiro fazia? Fala para mim. Ele fazia o quê? Ele emitia um som, né? Um barulho sonoro, né? A cada movimento, tá? Agora vamos fazer aqui o número 4. Antes, deixa a tia aumentar a tela. Vamos aumentar a tela aqui. Pronto, agora ficou bom, hein? Então, galerinha, nós já lemos, né? A tia Vanessa já leu o texto O Sinaleiro. Vocês ouviram. E agora nós vamos começar a responder. Vamos começar pelo número 4. Pela letra A do número 4. Aqui na letra A do número 4,
Nós temos uma parte do texto, nós temos o trecho do texto, tá? Vamos ler? Então tá assim: ei, escuta, você aí. Quando ouviu a minha voz, o sinaleiro virou a cabeça num gesto rápido, assustado, mas não para olhar para onde eu estava, e sim para o túnel. Ei, escuta, você aí, repeti. Desta vez ele olhou para cima e me viu. Ficou me olhando fixamente, sem se afastar da guarita. Então, turminha, nesse texto nós temos duas personagens. Quem são essas duas personagens? É isso que você vai marcar aqui. Será que essas duas personagens são um profissional que é sinaleiro e o seu filho? Será que é o narrador e um sinaleiro? Será que é o narrador que também é sinaleiro e um passageiro? Ou será que é um sinaleiro falando com um fantasma? Pensa aí. Vamos lá. 1 minutinho para você poder fazer, hein? Vamos lá? Fez? Então, são duas personagens. Quais são as personagens desse texto? Fala para mim. É o narrador, que ele narra a história, ele conta, mas ele também participa da história, né? E um sinaleiro. Vamos fazer a letra B? Então, na letra B, deixa a tia subir aqui. Na letra B, nós temos duas frases, né? Nós temos duas frases aí na letra B. Está assim: nas frases a seguir, explique os sentidos, tá? O significado, o sentido, os sentidos da palavra sinaleiro, tá? Número 1, vamos ler a frase e vamos ver qual é o sentido de sinaleiro aqui, tá? No texto, fala que o sinaleiro é o quê? É uma profissão, né? É uma profissão que era utilizada antigamente nas ferrovias, tá? Então, vamos ver aqui. O número 1. O sinaleiro fechou. E como ele estava distraído, não percebeu a luz vermelha acender e bateu no carro da frente. O susto foi enorme. Então, que tipo de sinaleiro que eu estou falando aqui? Será que é o sinaleiro, o profissional, a profissão? Ou será que eu estou falando de um sinal, de um semáforo? Pensa bem. Número 2. Sempre que o trem chegava próximo da estação, o menino já colocava a cabeça janela fora. Ele adorava ver o sinaleiro apitando e auxiliando os maquinistas com as últimas manobras, antes da parada total. Então, essa frase aqui, será que eu estou falando do sinaleiro profissional ou será que eu estou falando do sinaleiro me referindo ao semáforo? Pensa aí, pause o vídeo e responda a letra B, tá? Você pode escrever até ao lado mesmo. Pensa aí. Fala para mim. Pensou? Pausou o vídeo? Fala aí. Conseguiu fazer? Ah, tenho certeza que sim, porque você é inteligente para chuchu. Então, vamos aqui. O número 1. O sinaleiro fechou e, como ele estava distraído, não percebeu a luz vermelha acender e aconteceu o quê? Bateu no carro da frente. O susto foi enorme. Eu não estou falando do homem, eu não estou falando do profissional, não é? Eu estou falando do semáforo. Então, vamos colocar aqui, semáforo. Acento no mar. Agora vamos responder o número 2. Sempre que o trem chegava próximo da estação, o menino já colocava a cabeça janela fora. Ele adorava ver o sinaleiro apitando e auxiliando os maquinistas com as últimas manobras antes da parada total. Eu estou falando do sinal? Não, né? Porque aqui diz, ó, o sinaleiro apitando e auxiliando os maquinistas. Então, eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo a um homem, a um profissional, a um funcionário de quê?
de uma estação ferroviária, de uma estação de trem, certo? E uma estação de trem. Ah, professora, eu coloquei isso, mas com outras palavras. Está certo. Vamos partir para a letra C. Na letra C está assim: para cada palavra a seguir, crie 2 sentenças. Professor, o que é criar sentenças? Então, meus amores, dentro da língua portuguesa, criar sentenças é você formar uma frase, tá? Sentença dentro da língua portuguesa está se referindo a frases, tá? Então, na letra C, para cada palavra que está destacada, que está em negrito, você vai formar 2 frases, tá? A palavra deve ter sentido diferente, deve ter sentido, significados diferentes em cada uma delas. A primeira aqui, olha, a primeira nós temos pé. E qual é o significado desse pé aqui, tia Vanessa? Pé aqui significa parte do corpo, né? Parte do corpo, o pé. Mas aqui nós temos um outro significado de pé. Cada unidade de alguma planta, não é? A mamãe sempre costuma falar, ai meu Deus do céu, eu vou ali arrancar um pezinho ali, né, daquela plantinha para poder fazer uma mudinha. Então, são esses 2 sentidos aqui. Você vai formar a primeira frase com pé, só que se referindo, só que com o sentido de parte do corpo. Vai pular 2 linhas, isso aqui é no caderno, tá, meu amor? Você vai pular 2 linhas e você vai fazer uma outra frase também com pé, só que com outro sentido, com outro significado, tá? De uma plantinha. Vamos pausar o vídeo? Vamos lá? Vamos fazer? Pode fazer. Eu acabei de fazer a minha frase. A primeira frase que eu fiz, eu coloquei aqui em cima, tá? Eu coloquei com significado de pé, o primeiro pé, que significa, tem o sentido da parte do corpo, tá? Então, a frase que a tia Vanessa colocou aqui foi a seguinte: como ele tem o pé muito grande, tem dificuldades de... Deixa a tia terminar a frase aqui, de encontrar o sapato. Agora, a minha segunda frase, com a palavra pé, porém com sentido, com significado de unidade de alguma planta, tá? O pé de jabuticaba está carregado, tá? Agora, aqui, você vai fazer uma frase com a palavra planta, só que planta no sentido de ser um vegetal, uma árvore, tá? Um vegetal. Agora, uma outra frase com planta, só que dessa vez, planta aqui está com sentido de desenho que representa uma construção, tá? Antes de nós fazermos uma casa, de construirmos essa casa, nós a desenhamos. E esse desenho se chama planta, a planta da casa, tá? Aqui no terceiro pontinho, você vai fazer uma frase com mangueira, só que no sentido de mangueira daquela árvore que dá como fruta a manga, tá? Vai pular 2 linhas e vai formar a segunda frase, mangueira. Só que nesse caso aqui o sentido é completamente diferente, tá? Mangueira aqui é o tubo flexível, geralmente de borracha ou plástico, que é utilizado para conduzir líquidos ou gases, tá? Essa mangueira aqui é aquela que a mamãe lava o quintal, é aquela que a mamãe molha as plantas, tá? É essa mangueira aí. Aqui nesse pontinho, nós já temos leve, tá? Só que esse leve aqui é do verbo levar, tá? Leve essa calça para a máquina de lavar, tá? No sentido de levar, de carregar, tá? Agora, leve aqui não é a mesma coisa, tem um sentido completamente diferente. Não é um verbo, não é uma ação. Leve aqui significa o quê? Algo muito leve, né? Com pouco peso, que não precisamos fazer esforço, né? A sacola de compras está muito leve. Morro. Opa, o que é isso aqui? Morro é uma ação, é do verbo morrer. Eu morro, tu morres, ele morre,
tá? Então é do verbo morrer. E aqui já temos morro, porém com outro sentido, tá? É porção elevada de terra, aquele morro que a gente sobe, tá? Agora, pause o vídeo e forme uma frase aí com cada uma dessas palavras, com sentidos, com significados diferentes. Fez? Foi fácil? Você pulou as linhas? Se lembrou de fazer o cabeçalho, de colocar a data, de colocar a página, de colocar o número da questão? Então, muito bem. Qual é a frase que você fez com planta no sentido de vegetal? Vou falar a minha para você. Essa planta é muito sensível, falta água e ela logo murcha. Agora, planta aqui no sentido de desenho, desenho da casa. A planta da casa já indicava que ela ficaria bem grande. Lembrando que é uma questão pessoal, você formou a sua frase, tá? A tia Vanessa está falando aqui a frase que a tia Vanessa formou, tá? Essa questão é pessoal. A tia Vanessa vai corrigir quando nós retornarmos. Aqui nós temos a mangueira, no sentido de uma árvore, né? Que tem como fruto manga. Eu aqui em casa tenho 2 mangueiras. Então, a tia Vanessa montou a seguinte frase, só para você se basear aí. Quando a mangueira está carregada, os galhos chegam a tocar o chão. Agora, mangueira, no caso aqui de borracha, né? Aquela que a mamãe usa para poder molhar as plantas. Em tempo de falta de água, ninguém utiliza a mangueira com medo de desperdício. Leve. O verbo levar significa carregar algo para algum lugar. Por favor, leve esse documento para o Paulo. Agora leve no sentido de não ter peso, tá? De ter pouco peso. Nem percebi que ele já estava na garupa, de tão leve que é. Agora morro, do verbo morrer, acabar, falecer. Tá? Quase morro de susto sempre que me deparo com uma barata. Agora morro no sentido de quê? De ser aquela elevação de terra, né? No alto do morro podemos ver melhor o quanto a fazenda é grande. Show? Agora nós vamos ir para o número 5. Tá? Agora o seu professor terminou de ler o texto sinaleiro, sim, mas agora eu vou ler o sinaleiro, a segunda parte, tá? Vamos lá? O sinaleiro, parte 2. Cheguei por volta das 11 e ele já saiu para me receber com uma simpatia dissimulada. Entramos na guarita e sentamos perto de uma pequena lareira acesa. Então ele me contou sua estranha história. Ontem eu o confundi com outra pessoa. Minha preocupação é essa pessoa. Ele se parece muito comigo? Eu nunca vi o rosto dele. Ele sempre o cobre com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, faz estranhos gestos para mim com o braço direito. Imitou o gesto que acabava de relatar, movendo o braço como querendo dizer: afaste-se daí, sai daí, e logo, em seguida, continuou. Uma noite, vi essa pessoa perto da luz vermelha, que fica ao lado do túnel. Você deve ter visto. É o sinal de perigo do posto. Escutei dentro da guarita uma voz que gritava as palavras que você já sabe. Ei, escuta, você aí! Saí da guarita e o vi ali, ao lado do túnel. Quando cheguei ao lado dele e quase podia tocá-lo, ele desapareceu. Entrei correndo no túnel com a minha lanterna e percorri um bom trecho, até comprovar que ele realmente tinha desaparecido. Nesse momento, interrompi sua história para fazê-lo notar que talvez fosse imaginação dele, pois tantas horas de solidão às vezes causam transtornos desse tipo. Não,
Poucas horas depois, aconteceu o famoso acidente. Ele me corrigiu. Os mortos e feridos foram retirados pelo mesmo túnel por onde ele desapareceu. Depois disso, passaram-se meses sem que ele aparecesse de novo, até que, certa noite... Peraí, deixa eu te achar outra parte. Depois disso, passaram-se meses sem que ele aparecesse de novo, até que, certa noite, voltei a ver o espectro, no mesmo lugar, mas desta vez sem dizer nada. E aí? Nada, não fui até lá. Tive tanto medo que entrei na guarita. Achei que fosse desmaiar e tive que me sentar. Um tempo depois, saí e ele já não estava mais lá. Só isso? Não aconteceu nada em especial? Nem mesmo nesse mesmo dia, quando passava um trem na frente do posto, vi que em um dos vagões havia muito movimento. Avisei o maquinista imediatamente e quando a máquina havia parado por completo, escutei vozes assustadas. Quando cheguei ao vagão, estava descendo o corpo de uma bela senhorita que havia falecido de repente. Então desviei o olhar dele, como negando que tudo aquilo fosse possível. Já faz uma semana que ele sempre aparece aí, junto à luz vermelha. Um dia sim, outro não, continuou. E o que ele faz? Grita isso para mim, faz esses gestos e toca a campainha da guarita. Pedi que falasse mais sobre aquilo, pois me chamou a atenção. Ontem, quando você estava aqui, tocou 2 vezes. Você não ouviu? Porque o fantasma faz a companhia tocar com determinadas vibrações. As 2 vezes que você saiu da guarita, ele estava ali, perto da luz vermelha? Sim, estava. Chegando nesse ponto, decidi pôr um freio nessa loucura toda e saímos juntos. E agora? Ele está lá? Perguntei a ele quase irritado. Não, agora não está. Então ele continuou falando da maneira mais natural, como se a existência desse ser fosse evidente para ambos. Ele explicou que se sentia preocupado porque, sem dúvida, tudo aquilo significava que algo terrível aconteceria na linha do trem. Mas ele não podia dizer nada aos seus superiores, porque achariam que ele estava louco. Quando nos despedimos, eu também achei que ele estivesse louco, mas a minha curiosidade me levou a combinar com ele de nos encontrarmos na tarde seguinte. Assim, no dia seguinte, fui com tempo de sobra até o posto para aproveitar os últimos raios de sol. Ia passeando pela colina que ficava acima do túnel e, ao chegar, debrucei-me. Meu Deus, que horror! Próximo à entrada do túnel, eu vi. Um homem cobria o rosto e agitava freneticamente o braço direito. Esse homem era de verdade. Próximo a ele, um grupinho de pessoas se juntava perto de um lençol estendido no chão. Convencido de que havia acontecido algo grave, apressei-me em descer até o posto. O que aconteceu? Perguntei, aturdido, quando cheguei. O trem atropelou o sinaleiro, senhor. Perguntei por todos os detalhes do acontecimento e o maquinista me respondeu.
Quando a locomotiva estava perto da saída do túnel, vi o guarda de costas. Eu o avisei com o apito, mas ele não reagiu, e então eu gritei com todas as minhas forças. Ei, escuta, você aí! E nada. No último instante, cobri os olhos para não vê-lo e movi algumas vezes o braço direito para que ele se afastasse. Mas foi em vão. Foi horrível. Não é preciso dizer mais nada. Porém, vale destacar a misteriosa coincidência entre os gestos do maquinista e os que o sinaleiro via. E as palavras que o fantasma dizia, que eram exatamente as mesmas que o maquinista havia pronunciado, e eu mesmo na minha primeira visita. Ei, escuta, você aí? Já que nós acabamos de ouvir a história, né? O sinaleiro, a segunda parte, deixa eu te aumentar aqui. Já que nós terminamos de ler, né, a segunda parte do sinaleiro, agora podemos responder as questões. São duas questões, são duas perguntas, tá? Minto, é uma pergunta só, da letra A. Que fato da narrativa, que fato dessa história, desse conto aqui, produz surpresa e até mesmo um certo medo de quem ler? Pensa, se for necessário, volte ao texto. Lembrando que é para você responder no caderno. Letra B. No trecho a seguir, utilize uma cor clara, a cor que você quiser. Rosa, um vermelho clarinho, um amarelo, para pintar as passagens que comprovam que ele está sendo narrado pela própria personagem, tá? Então, 2 minutinhos para você responder essas questões. Vamos lá, pause o vídeo. Fez? Então, vamos corrigir. Letra A. Qual é o fato que fato da narrativa produz surpresa e até assim um certo medo, tá? Para quem lê. Que fato é esse? É o fato dele ter morrido exatamente do mesmo modo como suas visões anunciavam, tá? A tia colocou aqui. Na letra B, no trecho a seguir, você utilizou cores claras para poder pintar as passagens que comprovam que ele está sendo narrado, né, que esse pequeno texto aqui está sendo contado, está sendo narrado pela própria personagem, tá? Então, aí nós temos um personagem que também, nós temos um narrador que também é personagem. Então, quais são os trechos que comprovam isso? Aqui nós temos cheguei, ó, o verbo cheguei, o pronome me, né, que você usa quando você está se referindo, tá? Entramos, aqui nós temos um verbo que está no plural, mas qual é o pronome que eu utilizo aqui? Isso, muito bem. Então, o que acontece? Esse verbo indica que o narrador, ele está participando, né? Ele está participando da situação, tá? Aqui nós também temos um outro verbo, olha, sentamos, tá? Então, significa o quê? Que o narrador também participa, tá? Se ele não estivesse participando, ele não utilizaria essa conjugação aqui, tá? Teria utilizado sentou, entrou, chegou, mas não, tá? Com essas conjugações aqui, ele também participa, tá? E o pronome me aqui novamente, tá? Vamos ir para a próxima questão. O número 6 nós não vamos fazer, tá? Porque o número 6 é uma produção textual e nós não vamos fazer, mas nós vamos fazer, vocês vão fazer em casa sozinhos o número 6. Marca aí para mim. O número 6. Eu quero outra cor. Peraí, deixa a tia consertar que ficou esquisito isso aqui. Deixa a Vanessa pegar uma cor bem clarinha. O número 6 vai fazer também o número 7, tá? Deveres que vocês farão sozinhos. O número 6 e o número 7. No número 6, você vai ler o texto que eu enviei junto com essa aula, tá? Esse texto aqui, ó.
Depois que você lê o texto, você vai responder a letra A. Na letra A, você vai grifar, você vai sublinhar no trecho anterior, tá? Nessa parte aqui do texto, 6 passagens. Não é uma, não são duas, não são 3. São 6 passagens que ajudam a criar um clima de mistério e terror, tá? Na letra B, você vai copiar do texto 5 verbos, mas 5 verbos que comprovem que ele narra uma história que acontece no passado, não é no presente, não é no futuro, tá? É um verbo, são 5 verbos que estejam no passado, no pretérito, já aconteceu, tá? A letra C, nós vamos fazer? Não! A letra C nós não vamos fazer porque é uma pequena produção textual, tá? Agora vamos aqui no número 7. É uma continuação, tá? Do texto. Essa aqui é a segunda parte, e você vai ler o parágrafo, esse parágrafo aqui, tá? Você vai ler esse parágrafo para você poder responder a letra A e a letra B. Letra A e a letra B, porque a letra C nós não vamos fazer. Na letra A, você vai sublinhar os trechos do texto, esse texto aqui, em que o autor buscou provocar alguma tensão ou medo no leitor. Então, qual foi a parte, tá, que você leu no texto ou que você ouviu a tia Vanessa lendo, né? Não. Nesse caso aqui, vocês vão ler sozinhos, tá? Então, qual foi a parte no texto que vocês leram, tá? E que você percebeu que nessa parte, o leitor, ele quis provocar alguma coisa. Ele quis causar, mas ele quis causar o quê? Ele quis causar uma tensão. Ele quis colocar medo em quem ler, tá? Quais são essas partes? Vocês vão sublinhar, tá? Com um lápis. Na letra B, você vai preencher o quadro que está aqui embaixo. E você vai preencher esse quadro com palavras que apresentem as mesmas letras que estão destacadas, as letras que estão sublinhadas, tá? Uma coisa muito importante, as palavras deverão ter o mesmo som. Como assim, professora? Vamos lá. A primeira palavra aqui é fazia. Veja que fazia tem uma letra que está destacada. Qual é a letra que está destacada? É a letra Z, né? Mas nós já estudamos que o Z, ele pode ter vários sons. Ele pode ter som de KS, o som de S, de 2 S's, né? Ele pode ter o som de CH, mas fazia. Esse Z tem som de quê? Tem som de Z, tem som dele mesmo, né? Então, você vai colocar uma palavra que tenha o som de Z. Vamos ver aqui, azeite, pronto. Vou colocar a minha palavra, ó, azeite, tem som de Z. Aqui, nós já temos uma palavra com H, né? Ela começa com H. Então, vamos colocar uma palavra que comece com H. Hoje. Próximo, na próxima coluna, nós temos aí uma palavra que está com NH. Então, vamos colocar uma também aqui com NH. Vamos colocar tenho, ó, tenho, tem NH, tá? Agora aqui nós temos a palavra inquietação. Vamos colocar aqui. Veja que a palavra destacada aí é QU, não é QI em quarto ano, é QU. Então, pensa aí em uma palavra que tenha QU. Querido, vamos colocar querido, pronto. Aqui nós temos na próxima coluna a palavra tenso, perceba que é escrito com S, tá? Tenso, uma palavra que seja escrita com S também. Vamos ver, inseto, pronto. Aqui nós temos uma palavra com CH. Vamos colocar charme, pronto. Cheia de charme. Opa, sumiu tudo aqui. Charme, pronto. Entendeu? Compreendeu? Então, a primeira linha a tia Vanessa fez para você ver como que deve ser feito. Nas outras linhas, você faça sozinho, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4 linhas, tá? A letra C nós não vamos fazer, porque a letra C é uma produção textual, tá?
nós não vamos fazer. A letra C termina aqui na página, ao lado, na página 69, tá? Então, o dever de casa de vocês é somente isso, tá? Então, faça com muita atenção. Amanhã é quinta-feira, amanhã estaremos ao vivo e a cores. Não esqueçam do fone, não esqueçam de estarem com todo o material já arrumadinho sobre a mesa, tá? Procurem um cantinho da casa que seja mais tranquilo, procure uma mesa, tá? Não fique estudando sentado no sofá com o seu livro no colo, porque isso vai te atrapalhar. Procure uma mesa, se não tiver uma mesa, pegue uma cadeira, faça como mesa, tá? Tudo isso parece bobeira, mas não é não. Tudo isso te ajuda e te ajuda muito. E não se esqueça, entra na plataforma com antecedência, tá? Não espere para poder acessar a plataforma 9 horas não, tá? A tia Vanessa ainda dá aí uma tolerância, tá? As nossas aulas, elas começam pela manhã às 9 e à tarde às 3 horas. A tia Vanessa entra na plataforma com 15 minutos de antecedência para poder ficar esperando por vocês. E a tia Vanessa não começa a aula no horário certo, não. A tia Vanessa começa lá para 9h10, lá para 3h10, né? Porque imprevistos podem acontecer, tá? A tia Vanessa compreende, mas procurem acessar a plataforma com antecedência. E lembrando que hoje, dia 8, é o último dia para você responder o teste que está na plataforma, tá? 5 horas da tarde a plataforma vai fechar. Se você acessar a plataforma 5h01, você já não vai conseguir olhar as questões, muito menos responder, tá? Então, não deixe para poder fazer em cima da hora. Eu tenho certeza que os meus alunos, hoje, quarta-feira, né? Eu tenho certeza que vocês já fizeram todas as questões, tá bom? Mas se por acaso tiver alguém aí que teve alguma dificuldade, né? Com questão de internet e foi preciso deixar para o último dia, faça de uma vez. Faça agora, faça de uma vez, não fique esperando se aproximar do horário não, tá? Para que você não seja prejudicado. Porque se a plataforma fechar e se você não tiver conseguido fazer, você vai ficar sem o seu teste, tá bom? Ó, beijos da tia Vanessa e amanhã eu espero por você. Eu estou ansiosa para o nosso encontro ao vivo, tá? Beijos no coração!